Tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plazzi e este é o nosso curso de hemocitopoese, baseado no capítulo do mesmo nome do livro Histologia Básica do Junqueira e Carneiro. Bom, por definição, hemocitopoese é o processo contínuo e regulado de produção de células do sangue que envolve renovação, proliferação, diferenciação e maturação celular. Como as células do sangue têm vida curta, elas devem ser constantemente renovadas pela proliferação mitótica de células localizadas nos órgãos que são capazes de produzir essas células sanguíneas. Nós sabemos que, de uma forma geral, todas as células do nosso corpo têm um prazo de vida pré-estabelecido. E o processo de morte fisiológica dessas células nós chamamos de apoptose, que é a morte celular programada. Porém, por razões das mais diversas, várias células podem ter o seu período de vida encurtado, quer seja por agressões, quer seja por condições extremas de temperatura, de calor, frio. Essa célula ou estas células morrem mais precocemente. Daí a função fundamental dos órgãos hemocitopoéticos, que são responsáveis pela renovação dessas células. Então, na medida em que um grupo de células morre, na medida em que um grupo de células deixa de existir, um novo grupo de células vai ter que ser acionado, vai ter que ser produzido, e essa produção dar-se-á nos órgãos chamados órgãos hemocitopoéticos. Nós vamos ver que esses órgãos hemocitopoéticos, eles mudam, os órgãos mudam, Primeiramente é um local, nós vamos ver que primeiro começa nos vasos sanguíneos, ainda na vida embrionária, e depois chegando na vida adulta, na medula óssea, em especial dos ossos com camada díploide, tipo os ossos chatos, por exemplo. Mas nós vamos chegar lá com bastante calma. Mas o que eu quero que a gente fique bastante certo com relação a isso, de que isso é um processo fisiológico de renovação. E que esse processo, ele tem picos de produção na idade jovem, na idade adulta do indivíduo, e na medida em que o indivíduo vai envelhecendo, esses picos de produção tendem a cair. Quando a gente fala em pico de produção na idade jovem, obviamente, quando criança, ainda recém-nascido, ou mesmo na vida intrauterina, a velocidade de neoformação, de novas formações, é muito maior, obviamente, porque esse indivíduo está crescendo, consequentemente ele vai demandar muito mais células de todos os tipos. Mas a constante renovação faz com que a atividade na vida adulta seja bastante grande. Então, a neoformação, ou seja, a nova formação de células é mais comum na primeira infância, ali, com o crescimento da criança, mas a renovação ela é constante, tendo um pico de capacidade de renovação na vida intrauterina, na vida pós-natal, no indivíduo adulto, e havendo um declínio nessa capacidade de produção na medida em que esse indivíduo envelhece. Ok? Bom, então vamos agora aprofundar nesse assunto, sempre lembrando que esse capítulo essa videoaula ela foi baseada no capítulo do mesmo nome, Hemocitopoese, do livro de Histologia Básica do Junqueira e Carneiro. Então, as primeiras células sanguíneas do embrião surgem muito precocemente. Surgem ainda no 19º dia de gestação, no mesodermo do saco vitelínico. Então, na camada intermediária, na segunda camada do saco vitelínico. 19 dias, eu sempre costumo dizer para os meus alunos que, na verdade, as células sanguíneas já começaram a ser produzidas e a mãe mal sabe que já está grávida. Então é bem no início dessa gestação, com 19 dias. Como essa nova formação de células, como essas células jovens, elas são formadas no mesoderma, a fase é chamada de mesoblástica. Na biologia, na histologia, tudo que vocês verem como o sufixo blasto é jovem. Então, como essas células são produzidas no mesodermo do saco vitelino e são células jovens, a fase ela é denominada como fase mesoblástica. E é caracterizada
pelo desenvolvimento de eritroblastos primitivos e geralmente ocorre no interior dos vasos sanguíneos em desenvolvimento. Então, essa fase mesoblástica se dá a partir do 19º dia de gestação e essas células são produzidas através dos vasos sanguíneos que estão sendo originados já neste embrião. Posterior a esta fase, posteriormente, o fígado funciona temporariamente como órgão hemocitopoético. E aí, essa fase vai se chamar fase hepática. Então, a primeira fase mesoblástica, pela produção das células aos 19 dias, iniciar aos 19 dias de gestação no mesodermo do saco vitelino. A segunda fase, quando o fígado vai ficar por um limitado espaço de tempo, mas começa a produzir essas células sanguíneas, é a chamada fase hepática. E é caracterizada pelo desenvolvimento de eritroblastos, granulócitos e monócitos. Então já vai haver uma produção mais variada de células, indo contrária à participação bastante limitada, a produção bastante limitada de células na fase anterior. A hemocitopoese hepática extravascular é muito importante durante a vida fetal. Tem um pico de produção de atividade ao redor dos 3 a 4 meses de gestação e até o nascimento ele vai declinando. Ok? Então a gente tem uma caracterização aí, um pico de produção nessa fase de 3 a 4 meses de gestação, até o nascimento vai declinando essa função hepática para que assuma, a partir de então, órgãos como baço, timo e linfonodos, contribuindo para a produção de células sanguíneas, mas em especial a produção de linfa. Então até agora, para a gente armazenar bem essa sequência, fase mesoblástica, em que as células são produzidas no mesodermo do saco vitelino, mais especificamente nas células dos vasos sanguíneos em formação. Posterior a isso, quem assume é o fígado na fase hepática e depois os órgãos linfáticos, como o baço, timo e os linfonodos, que além de produzir as células sanguíneas, também vão produzir a linfa. No segundo mês de vida intrauterina, a clavícula já começa a se ossificar, e tem início a formação da medula óssea hematógena, que é a medula óssea vermelha, dando início à fase medular da hemocitopoese. Mas veja bem, nós estamos falando de 2 meses de gestação, de um primórdio, de um início da produção dessas células sanguíneas via medula óssea. Eu disse agora há pouco que o fígado vai ter um pico de atuação de 3 a 4 meses de gestação e até o nascimento vai declinando. Na medida em que a produção hepática declina, a produção medular dessas células sanguíneas aumenta. E aí, essa produção de células vai entrar num determinado período, numa fase chamada fase medular. Fase medular porque essa produção de célula acontece na medula óssea vermelha ou medula óssea hematógena. À medida em que a ossificação pré-natal, ou seja, antes do nascimento, do resto do esqueleto avança, a medula óssea se torna cada vez mais importante como órgão hemocitopoético, alcançando um pico de atividade ao redor do nascimento. Então, como eu acabei de dizer para vocês, progressivamente o fígado vai deixando de ter essa importância e a medula óssea vai assumindo esse papel. Na vida pós-natal, os eritrócitos, granulócitos, linfócitos, monócitos e plaquetas se originam a partir de células do tronco da medula óssea vermelha. Então essas células tronco são células indiferenciadas, são células imaturas que vão começar a se multiplicar ali dentro da medula óssea vermelha, favorecendo assim o surgimento de todas essas células. Nesta videoaula, nós não abordaremos as características morfológicas dessa célula. Caso você se interesse, entre em contato para adquirir a aula que eu tenho gravada a respeito de células sanguíneas. Conforme o tipo de glóbulo vermelho, o processo recebe os seguintes nomes: eritropoiese, conforme o tipo de glóbulo formado, independente de ser glóbulo vermelho ou glóbulo branco. Eritropoiese é a produção dos eritrócitos.
granulócito-poiese, produção dos granulócitos, linfocito-poiese, produção dos linfócitos, monocito-poiese, produção dos monócitos e megacariócito-poiese, produção das plaquetas. Então nós vamos agora, a partir de agora, conhecer esses processos de produção e formação dessas células sanguíneas. Esse esquema mostra para a gente como funciona a proliferação dessas células-tronco. Bom, nessa primeira etapa aqui, a gente observa que as células-tronco elas vão dar origem às células-filhas. Essas células-filhas elas podem dar origem a outras células-tronco, outras células semelhantes a ela, e a gente vai chamar esse processo de autorrenovação. E isso vai acontecer o tempo inteiro, né? Ou uma parte dessas células filhas, dessa célula filha, vai entrar por um processo que nós chamamos de diferenciação, e esse processo de diferenciação ele vai fazer com que uma nova célula seja formada. Os processos que interferem na escolha inicial do que vai ser célula-tronco ou do que vai para a diferenciação ainda não estão muito claros. Tá? Acredita-se que sejam aleatórios. Tá? Então, como eu estou dizendo aqui, olha, acredita-se que a decisão entre permanecer como célula-tronco, como eu disse para vocês, a autorrenovação, ou a diferenciação, seja aleatória. O que já se sabe é que a escolha para que tipo de célula vai se diferenciar já não é aleatória. Então, a diferenciação posterior vai ser determinada por agentes reguladores típicos da própria medula, que vão dizer, não, você vai se diferenciar nesse tipo de célula, você vai se diferenciar nesse tipo de célula, ou às vezes, de acordo com a necessidade do próprio organismo. Então, está havendo um ataque de micro-organismos e há necessidade de um determinado tipo de célula específica para combater esse ataque. Então, as células que se diferenciarem, diferenciar-se-ão em células específicas para isso.